Gratidão pela vida, gratidão pela família, gratidão pela igreja, gratidão pela salvação em Cristo Jesus, gratidão pela comunhão dos santos. Somos um só rebanho, uma só família, uma só igreja, um só povo, remido e lavado no sangue do Cordeiro. Eu quero ler com vocês o texto de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Dos versos 1 a 18. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros da parte daquele que é e que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como nuvem ou como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Nós estamos aqui hoje para agradecer. Mas a pergunta é: agradecer a quem e por quê? E eu quero, à luz desse texto, dizer que nós estamos aqui para agradecer, primeiramente, quem Jesus é. Segundo, estamos aqui hoje para agradecer o que Jesus fez por nós. E terceiro, dizer que implicações tem isso na nossa vida aqui e agora. O contexto revela que João foi banido para esta colônia penal. Ele já é um homem velho. Ele está pastoreando a igreja de Éfeso. A essas alturas, todos os demais apóstolos já estão mortos.
todos mortos pelo viés do martírio. A perseguição à igreja é crudelíssima. Os cristãos estão sendo crucificados, queimados vivos. Os cristãos estão sofrendo uma amarga e dolorosa perseguição por todo o Império Romano. E João é o último sobrevivente do colégio apostólico. E então ele é banido para esta colônia penal. Ele é preso nesta ilha de Patmos, uma ilha do mar Egeu. E certamente a intenção do imperador Domiciano era calar sua voz, ou talvez até jogar uma pá de cal na igreja que já estava tão doída e sofrida. Mas quando João está nessa ilha, quando todas as portas se fecharam para ele, na terra, o Senhor abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. E diz a Escritura que aquele era um dia de domingo, quando João ouve atrás dele uma voz, como voz de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver, o que ele vê não é aquele que falava com ele, mas as 7 igrejas, e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. Quem é que ele vê? A primeira coisa que eu quero então destacar é a pessoa incomparável do nosso glorioso Salvador, a quem hoje estamos agradecendo e por quem estamos agradecendo ao Pai. Quem Ele é? Quem é o nosso Salvador? E a primeira coisa que nós encontramos aqui, que Ele é o grande rei e sumo sacerdote, conforme está descrito no versículo de número 13. É semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. Ele é o grande sumo sacerdote. Ele é o ofertante e Ele é o sacrifício. Ele é aquele que ofereceu-se a si mesmo por nós, oferecendo-se como sacrifício, como nosso fiador, como nosso representante, como nosso substituto. Aquele que veio para se identificar conosco, aquele que veio para carregar sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, aquele que veio para beber sozinho o cálice da ira de Deus que era contra nós, aquele que veio para morrer pelos nossos pecados segundo as Escrituras e ressuscitar para a nossa justificação. Ele agora está à destra de Deus Pai, como advogado, o justo, como grande sumo sacerdote, intercedendo por nós, vivendo eternamente por isso podemos ser totalmente salvos. Mas João vê aqui como o Rei dos Reis. João vê aqui como aquele que é exaltado acima de todo principado e potestade, aquele que governa o universo, que governa a igreja, aquele que dirige o universo, aquele que conduz os destinos da nação, aquele que está governando a sua própria igreja. Esta é a ideia que João tem do nosso glorioso Salvador. Ele é o sacerdote, Ele é o rei, e Ele está presente com a sua igreja. Ele está no meio das igrejas, Ele está sondando as igrejas, Ele está corrigindo as igrejas, Ele está exortando as igrejas, Ele está consolando as igrejas, Ele está fazendo promessas para as igrejas, e Ele está aqui nesta noite, entre nós, recebendo este culto de adoração e louvor. A segunda coisa que João vê, meus amados, a quem nós estamos adorando, quem é o nosso glorioso, como é que é a beleza da sua pessoa, está aí, confira comigo no verso 14, ele é eterno, é uma figura que apresenta aqui, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Isso descreve a sua eternidade. Ele existe antes que o mundo existisse, foi Ele quem trouxe o mundo à existência. Ele preexiste a criação e Ele é o autor da criação. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, Ele já estava desfrutando desta intimidade intratrinitariana, planejando todas as coisas que estão acontecendo e que devem acontecer, incluindo neste planejamento a sua, a minha e a nossa vida. Ele é o Pai da eternidade. Quando João olha, notem comigo ainda no versículo 14, ele não é apenas eterno,
Ele é também onisciente, seus olhos são como chamas de fogo, e ele olha, e ele vê, e ele conhece, e ele sonda a todos, e ele pode dizer para as igrejas: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, eu conheço o lugar onde tu habitas. Ele está aqui, e ele conhece você, a sua vida, o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Ele conhece o que ninguém conhece, ele sabe tudo a seu, a meu, a nosso respeito, porque nada pode ficar escondido daquele cujos olhos são como chamas de fogo. João o vê na sua pessoa bendita como aquele que é onisciente. Mas em terceiro lugar, veja comigo a figura do verso 15: os seus pés são semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. Isso retrata que este a quem adoramos nesta noite, ele é onipotente. Ele é onipotente. Ninguém pode resistir ao seu poder. Ele é o todo-poderoso Deus. Ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, e ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, diz as Escrituras. Ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o dragão, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E diz a Escritura que quando ele vier com a sua majestade e glória, ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e entregar o reino ao Deus e Pai, para que ele seja tudo em todos. Louvado seja o Senhor. Ele é onipotente, nada lhe é impossível, nada para ele é difícil demais. Ele pode tudo quanto ele quer, ele é onipotente, e é esse Senhor que nós estamos adorando, e por causa dele é que nós estamos aqui agradecendo. Mas ainda, notem comigo, que no verso 15, ele nos é apresentado assim: a sua voz é como voz de muitas águas. Isso significa que ele é irresistível. O aspecto da sua voz é que, à luz da Bíblia, nós encontramos que a sua voz é poderosa, a sua voz despede chamas de fogo, a sua voz faz tremer o deserto. Quando ele fala, o universo inteiro se dobra diante da sua voz onipotente. Ele fala e o sol aparece, ele fala e as estrelas aparecem, ele fala e o mar se aquieta, ele fala e o vento cessa, ele fala e uma mula profetiza, ele fala e um verbo vai obedecer a sua voz, ele fala e os demônios batem em retirada, ele fala e os anjos saem para obedecer a sua voz. A sua voz é poderosa, e a sua voz é a voz do Evangelho que um dia alcançou o seu coração, o meu coração, o nosso coração. Mas ainda, descrevendo a grandeza da pessoa do nosso glorioso Redentor, a quem adoramos, está escrito aí no verso de número 16: ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O que significa isso? Significa que ele é vitorioso. Meus amados irmãos, às vezes você encontra em algumas obras de escatologia a descrição da guerra do Armagedon, e muitas pessoas conseguem colocar essa batalha final como se fosse uma luta, um conflito, uma conflagração, um embate entre nações poderosas com armas poderosas, com armas feitas pelas mãos humanas. Mas o que a Bíblia nos informa é que Jesus Cristo vai acionar uma única arma, e essa arma é suficiente para colocar todos os seus inimigos abaixo e derrotar todos eles. É a espada afiada que sai da boca do Cordeiro de Deus. Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. É a sua palavra de juízo, é a sua palavra de autoridade que vai vencer o inimigo e que vai derrotar todos os seus adversários. Por quê? Porque ele é o vencedor. Ninguém pode detê-lo, ninguém pode ameaçá-lo, ninguém pode colocá-lo contra a parede, ninguém pode levá-lo ao fracasso. Ele é vitorioso em todos os embates, em todas as batalhas. Ele é o grande campeão invicto em todas as guerras. Este é o nosso glorioso Redentor, e é a ele que nós estamos adorando nesta noite. Mas ainda, veja comigo no versículo de número 16, quando diz que o seu rosto brilhava mais do que o sol na sua força. Ele é também
glorioso. O que eu acho bonito, pastor Newton, nesse texto, é que quem está descrevendo isso é o discípulo mais próximo de Jesus. É aquele que na mesa da comunhão reclinou a cabeça no seu peito. É o discípulo amado. É aquele que tinha uma vivência íntima com Jesus, que caminhou com Jesus, que viu os milagres de Jesus, que esteve presente nos momentos mais íntimos do ministério de Jesus. E agora o Cristo da glória aparece para ele. Não mais com seus cabelos ensanguentados e empoeirados, não mais com seus olhos machucados e feridos, não mais com suas mãos presas no lenho, com seus pés pregados pelos cravos, não mais com a sua voz embargada pela sede, não mais com seu rosto desfigurado pelo sofrimento, mas ele vê o Cristo da glória e o rosto dele brilhava mais do que o sol na sua força e no seu fulgor. Ele é o Cristo glorioso, ele é o Cristo da glória. Diante dele a luz do sol empalidece, diante dele as estrelas se apagam, diante dele toda a glória e esplendor deste mundo é treva medonha. Ele é o Cristo glorioso, ele é o Cristo da igreja, ele é o Senhor da igreja, ele é o amado da nossa alma, ele é a razão da nossa vida, ele é o motivo do nosso louvor, ele é a doçura do mel nos nossos lábios, ele é a razão da nossa esperança, ele é o nosso glorioso Salvador, e é por causa dele que você e eu estamos aqui nesta noite de celebração. Mas ainda, descrevendo o nosso glorioso Redentor, vejam vocês, versículo 18, que ele é o Cristo conquistador. Está escrito: eis que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. É tremendo que a Bíblia nos informa que a morte é o rei dos terrores, e que a morte é o último inimigo a ser vencido. Mas diz a Escritura que Jesus se apresenta como aquele que esteve morto, mas está vivo, e vivo pelos séculos dos séculos. Na história nós temos registros de ressurreição, no ministério de Elias, no ministério de Eliseu, no próprio ministério de Cristo, no ministério de Pedro, no ministério de Paulo. Mas aquelas pessoas que ressuscitaram, voltaram a morrer. Jesus é o único que morreu e ressuscitou com um corpo de glória. É o único que, ao morrer, entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte e matou a morte, e inaugurou a imortalidade. Ele não é aquele que esteve vivo e está morto, ele é aquele que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele rompeu o poder da sepultura, a morte não pôde detê-lo, e é por isso que hoje ele traz esperança para todos nós, porque ele ressuscitou como primícias, como primeiro da fila, e todos nós que cremos nele, não morreremos eternamente. A morte não tem mais a última palavra, o túmulo não será nosso último endereço, nós temos uma viva esperança e caminhamos para a glória, porque ele é o conquistador, bendito seja o seu nome. Mas irmãos, nós não estamos aqui hoje apenas para descrever a pessoa incomparável do nosso glorioso Salvador, estamos hoje aqui também para agradecer a sua incomparável obra a nosso favor. E a primeira coisa que você encontra nesse texto, no versículo 5, é que ele nos amou. Veja você comigo, aquele que nos ama. E os puritanos do século 17 na Inglaterra
diziam com muita eloquência, falando do amor de Deus: você acha pouco o fato de você ser amado por Deus? De vez em quando, pode ser que o nosso coração nos traia, nutrindo algum sentimento de inferioridade, autoestima achatada, um sentimento de desvalor. Mas entenda uma coisa: você é amado pela pessoa mais importante do universo. Ele ama você com amor eterno, Ele ama você com amor perseverante, Ele ama você com amor santificador, Ele ama você com amor sacrificial. Ele não ama você por causa dos seus méritos, Ele ama você apesar dos seus deméritos. O amor dele por você é copioso, é imerecido e é provado. Este é o amor que o Senhor Jesus tem por você. E por amor a você, Ele desceu da glória. Por amor a você, Ele se esvaziou. Por amor a você, Ele assumiu a forma de servo. Por amor a você, Ele humilhou-se até a morte, morte e cruz. Por amor a você, Ele entregou-se a si mesmo para morrer no seu lugar, para dar a você a vida eterna. Esta é a gloriosa obra dele. Ele ama você, Ele ama a mim, Ele ama a nós. A segunda coisa que esse texto mostra é que Ele não apenas nos ama, mas o versículo 5 diz: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele morreu por nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que dificilmente alguém morreria por um justo. De repente, por alguém justo, alguém se anima a morrer. Mas ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por mim, por você, quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Ele não morreu como um mártir, ele não morreu como um fraco, ele não morreu porque sucumbiu ao poder de Roma, ele não morreu porque foi traído por Judas, ele não morreu porque foi negado por Pedro, ele não morreu porque ele foi traído pelo Sinédrio, ele não morreu porque testemunhas falsas o acusaram, ele não morreu porque Pilatos o sentenciou à morte, ele não morreu porque os soldados o pregaram naquele lenho, ele morreu por você e por mim, por amor a você e a mim. Ninguém podia tirar a sua vida, ele espontaneamente a deu, para que você e eu pudéssemos ter a vida eterna. Esse é o motivo da nossa adoração e da nossa gratidão nesta noite. Mas em terceiro lugar, Ele ama você, Ele morreu por você, mas em terceiro lugar, Ele voltará para você. Veja o versículo 7 comigo: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E como é que Ele virá? Ele voltará pessoalmente, Ele voltará visivelmente, Ele voltará audivelmente, Ele voltará repentinamente, Ele voltará inesperadamente, Ele voltará inescapavelmente, Ele voltará gloriosamente, Ele voltará vitoriosamente, Ele virá para buscar a sua noiva, a sua igreja. Essa é a acrópole da nossa esperança, esse é o pináculo da nossa fé cristã, essa é a grande verdade magna apresentada no livro de Apocalipse. Jesus voltará, ainda que você não creia, ainda que você não espere, Ele voltará gloriosamente para buscar a sua igreja. Então, meus amados, nós temos tantos motivos para agradecer por quem Jesus é e por aquilo que Jesus fez por nós. Mas eu quero concluir fazendo uma seguinte pergunta: quais são as implicações disso? Dessas duas verdades anteriores, quem Ele é e o que Ele fez? A primeira implicação, meus irmãos, que nós não precisamos então temer a vida. O versículo 1, somos informados de que a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Nós estamos passando, de certa forma, um ano complexo. Os prognósticos não são tão otimistas.
Você tem suas angústias, seus temores, suas preocupações com os rumos que a nação toma, alguns setores da sociedade toma, ou que a economia do país enfrenta, ou o que pode acontecer no futuro. Mas você e eu não precisamos temer a vida, porque a nossa vida não depende dos governantes, dos legisladores, das cortes egrégias do país ou do mundo. A nossa vida é governada por aquele que está no trono, e esse que está no trono é que está dizendo que as coisas que não talvez aconteçam ou podem acontecer, as coisas que devem acontecer. A história não está sem rumo, a sua vida não está solta ao léu, a sua vida está nas mãos daquele que está no trono e governa o universo, e governa a sua história. As coisas estão estabelecidas, e estabelecidas por Ele, o Deus Todo-Poderoso. Você não precisa temer a vida. Segundo, porque Jesus é e fez, você não precisa temer a morte. Ele diz: eis que eu estive morto, mas eu estou vivo, pelos séculos dos séculos. Aquele que é o seu Salvador já enfrentou a morte, já encarou a morte, já venceu a morte, já derrotou a morte, e agora você pode dizer como o apóstolo Paulo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Agora você e eu podemos dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora você e eu podemos dizer como Paulo: para mim morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas porque Ele é, e por aquilo que Ele fez por nós, há uma outra implicação. Você não precisa temer os acontecimentos do aqui e do agora. Vejam vocês que João é levado para esta ilha por ordem do imperador Domiciano. Foi considerado um segundo Nero, ou Nero redivivo, pela maneira tão truculenta como ele perseguiu a igreja. Foi esse imperador que se arrogou para si o título de Senhor e Deus. Foi esse imperador que jogou João nessa ilha penal, nessa colônia penal. Mas quando João vai para essa ilha, ele faz uma outra leitura. Não foram os políticos, não foi o imperador, não foram os comandantes deste mundo que me jogaram nessa ilha penal, não, nessa colônia penal, não. Ele vai dizer no versículo 9: eu estou aqui por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus. Os homens podem tramar contra mim, mas é a mão de Deus que prevalece, é o plano de Deus que prevalece. Eu estou aqui por um projeto maior, eu estou aqui para que Deus abra as cortinas da eternidade e revele para mim o que vai acontecer após essas coisas, e mostra então que quem está no trono é Deus, e que tem o livro da história nas mãos é o Senhor Jesus, e que a história não está caminhando em círculo, a história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo, a história caminha para um telos, para um fim, para uma consumação, onde a vitória é de Cristo e da sua igreja. Você não precisa temer os acontecimentos, a história. Bom, quando eu olho essas coisas, não importa se você está livre ou solto, ou preso numa ilha, ou em liberdade, se você está com saúde ou enfermo, se você está num tempo de bonança ou de escassez, as circunstâncias imediatas não afetam essas verdades todas que nós afirmamos: quem Jesus é, o que Ele fez por você, e as implicações dessas duas verdades anteriores. Hoje nós estamos aqui para agradecer, e agradecer pelo nosso glorioso Redentor, por quem Ele é, por aquilo que Ele fez, e pelas implicações que isso tem agora na nossa vida. Eu quero orar com você. Quero dar graças a Deus por ver essa igreja tão bonita, esse templo repleto de pessoas que vieram aqui porque têm o que agradecer.
e de todas as manifestações da nossa gratidão, nenhuma delas pode ou deva ser maior do que a nossa gratidão pelo nosso glorioso Salvador. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Feche seus olhos por um instante, curva sua fronte, vamos orar. A Deus, nós te agradecemos tanto, porque estávamos longe e fomos aproximados de Ti. Estávamos em trevas e fomos chamados para a luz. Éramos escravos do mundo, do diabo, da carne, e hoje somos livres. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e recebemos vida. Não fomos nós que te buscamos, tu nos buscaste. Não fomos nós que te amamos primeiro, tu nos amaste primeiro e nos atraíste para ti com cordas de amor. E hoje aqui reunidos no nome de Jesus, reconhecemos este dom inefável, este presente maior, que é Jesus Cristo, o nosso glorioso Salvador. O que te pedimos é que, se porventura há alguém aqui nesta casa que ainda não reconheceu Jesus Cristo, o teu Filho, como presente maior, como aquele que tem o dom da vida eterna, que essa seja uma noite de salvação. Com Ele agradecemos, ó Deus, todas as demais bênçãos que vêm em Cristo Jesus para nós, porque a Tua palavra diz que toda boa dádiva procede do Pai das luzes, e se estamos aqui, é porque Tu tens nos abençoado. Se estamos vivos, é porque Tu tens nos preservado a vida. Se estamos com saúde, é porque Tu tens guardado o nosso corpo de enfermidades. Se temos prosperidade, é porque as Tuas mãos nos abençoam com prosperidade. Se temos livramento de inimigos que aleivosamente nos cercam, é porque Tu tens sido o nosso escudo. Se temos uma igreja que nos ama, a quem pertencemos, é porque Tu mesmo nos trouxeste para a Tua casa, para sermos coluna do Teu santuário. Oh meu Deus, tantas maravilhas Tu tens nos dado, e por todas nós te agradecemos e reconhecemos a Tua bênção sobre nós nesta noite. A Ti tributamos a nossa honra, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Aleluia. Amém.